E aí pessoal, tudo bem? Nossa terceira aula e comprometido, vamos falar agora sobre como calcular alguns parâmetros no torno mecânico. Então, vamos lá. Bem, então para vocês lembrarem a aula passada, vamos rever o vídeo que mostra a operação do torno mecânico. Então nós temos aí o torno fazendo algumas operações básicas. Então, lembrem bem que a primeira operação do torneamento é o faceamento, que consiste em criar essa superfície plana perpendicular ao eixo da minha peça. Então essa operação eu chamo de faceamento. A operação a seguir é chamada de torneamento cilíndrico externo, porque eu estou torneando apenas a parte externa da minha peça. Bom, esse vídeo mostra bem como funciona o torneamento nas suas duas operações básicas, certo? Que é o faceamento e o torneamento cilíndrico externo. Então aqui eu trouxe as partes do torno mecânico. E aqui nós temos, de novo, aqui em destaque, o cabeçote fixo. O cabeçote fixo, ele dispõe de uma série de alavancas que me possibilitam selecionar a faixa, ou melhor, a rotação adequada para cada operação. No entanto, para saber que RPM, que rotação vou colocar no equipamento, eu tenho que calcular antes o valor. E como é que eu calculo isso? Existe uma fórmula que é chamada de fórmula de cálculo da rotação do torno mecânico. Nós vamos ver a seguir. Então, todas essas rotações servem para calcular a RPM, a velocidade do cabeçote, que vai ser a mesma velocidade da peça usinada, a mesma rotação, observe, vai ser a mesma rotação, mas a velocidade tangencial ela vai depender do diâmetro. Então a fórmula é essa daí, N, que é a minha rotação em rotações por minuto, é igual a VC, que é a minha velocidade de corte, vezes 1000, dividido por π, vezes o diâmetro da minha peça, que eu chamo de D. Então lembrando que nesta equação, para facilitar o dia a dia do torneiro mecânico, todas as unidades estão em todas as incógnitas estão em valores que correspondem a unidades usuais do dia a dia do torneiro mecânico. Então meu VC vai estar em metros por minuto e o meu diâmetro vai estar em milímetros. E a RPM, a rotação, como o próprio nome já diz, vai estar em rotações por minuto, que é o disponibilizado pelo torno mecânico. Então eu tenho aqui a peça de fixação mais usada no torno mecânico, que é a placa de 3 castanhas. Então essa placa aqui ela é muito interessante porque ela possui um mecanismo que é chamado de mecanismo autocentrante. Então na próxima figura eu vou trazer para vocês como funciona, mas basicamente essas três peças que eu coloquei aqui em laranja, que eu chamo de castanhas, elas se deslocam radialmente de forma igual. Então quando eu giro esse parafusozinho aqui, que serve para deslocá-las e fixá-las, elas vão se deslocar de maneira igual em direção ao centro ou em direção à periferia da peça, que é essa direção que eu chamo de direção radial, tá bom? E esse cabeçote vai rotacionar uma rotação que eu vou chamar de N, dado em rotações por minuto, que na verdade não é uma velocidade, é uma unidade de frequência. Lembre lá do MCU, movimento circular uniforme lá da física. Mas, como eu falei na aula passada, usualmente é chamado de velocidade. Então aqui eu tenho um mecanismo de funcionamento da placa de 3 castanhas. Então essas castanhas aqui, elas vão ficar fixadas nessa placa verde que possui uma espiral, certo? Então essa espiral permite que essas castanhas se desloquem de maneira igual quando eu giro esses parafusos aqui, que funcionam como pinhões, que na verdade são pinhões. Então aqui a parte traseira dessa espiral, eu vou ter uma cremalheira e os pinhões. Então o sistema é um sistema de
pinhão cremalheira, bom? Então, girando qualquer um desses pinhões aqui, eu vou fazer com que essas castanhas se desloquem em direção ao centro ou a direção oposta, no sentido oposto. Então imagine aí que eu tenho uma placa de 3 castanhas e ela vai rotacionar, certo? Então lembrando que essa rotação doravante, vou chamá-la apenas de velocidade. Então por favor, não estranhem, não fiquem abismados se eu chamar uma grandeza que corresponde à frequência de velocidade, porque apesar de estar incoerente com a teoria lá da física, é um termo usual da mecânica. Então repetindo, eu vou chamar essa velocidade de n, que é a minha rotação, e agora nós vamos ver como é que nós calculamos essa rotação. Lembrando também que por estarem ligadas, fixadas, a rotação da placa de 3 castanhas ou de qualquer placa que está ligada ao cabeçote fixo vai corresponder à mesma rotação da peça, ou seja, em períodos de tempos iguais, elas vão varrer distâncias, ou melhor, vão varrer arcos, né, que são medidas angulares iguais. Esse VC ele é tabelado para cada material de ferramenta e para cada material de peça e para cada operação executada, eu vou ter um valor correspondente de velocidade de corte. E o diâmetro você vai verificar no desenho técnico ou você vai medir direto na peça com auxílio de um paquímetro, de um micrômetro, enfim, o material mais adequado. Usualmente utiliza-se o paquímetro. Então nós vamos apenas ver aqui de onde vem essa fórmula. Como eu falei na aula passada, nada na engenharia surge do nada. Então tudo tem um fundamento físico, matemático por trás. Então vamos ver de onde vem essa fórmula. Então eu tenho aqui a placa de 3 castanhas que está rotacionando. E aqui é o centro dela, eu vou colocar uma peça de verde para vocês verem. Aqui o zoom dessa peça. Essa peça vai ter um raio que eu vou chamar de R. Também vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V, bom, que é a mesma VC. E está rotacionando a uma velocidade angular que eu vou chamar de ômega, que parece um W, mas é um ômega, letra grega ômega. Então vocês vão lembrar lá do MCU da física, que é o movimento circular uniforme, que a relação entre a velocidade angular e a velocidade tangencial, que é a linear, e o raio, é dada pela fórmula V é igual a ômega vezes R. Esse meu V vai estar em metros por segundo. Esse ômega vai estar em radianos por segundo. E meu raio vai estar, obviamente, em metros, porque estas são as unidades do SI, Sistema Internacional. Que o meu V é igual a ômega vezes D sobre 2, porque eu também sei que o meu raio corresponde a metade do diâmetro, ou seja, D sobre 2. Também sei que a relação entre o meu ômega e a frequência é dada por ômega é igual a 2π vezes a frequência, com a minha frequência dada em revoluções por segundo, rotações por segundo, ou então apenas hertz, em homenagem ao físico que descobriu esse fenômeno. E também eu sei que a relação entre a velocidade, ou melhor, a frequência em hertz e a frequência em RPM é dada pela seguinte equação: F é igual a 60 vezes N. Então, fazendo essa adequação aqui, eu vou obter o N, que é a mesma frequência, só que agora em rotações por minuto. Então, utilizando todas essas fórmulas aí, substituindo, eu vou ter a seguinte relação, que o meu V é igual a 2π vezes F, pois 2π vezes F corresponde ao meu ômega, certo? Vezes o meu raio, D sobre 2. Continuando, eu vou ter que vai ser igual a π vezes a frequência vezes D, que vai cortar aqui 2 com 2, vai cancelar. E trocando aqui o F
pelos 60 vezes n, que corresponde à unidade em RPM, eu vou ter a seguinte equação, que o meu V é igual a 60 vezes π vezes n vezes d. Continuando, eu vou ter que o meu n, isolando n, a minha rotação é igual a minha velocidade dividido por 60 vezes π vezes d. Só que eu também sei que V sobre 60, e esse V aqui está em metros por segundo, se eu dividir por 60, eu vou ter a velocidade agora em metros por minuto. Como eu falei anteriormente, usualmente a unidade para velocidade de corte é dada em metros por minuto. E aqui eu tenho em metros por segundo. Então, se eu isolar essa parte aqui, ó, eu vou ter a minha velocidade em metros por minuto. Então, fazendo a adequação, eu vou ter que a minha rotação é igual a V dividido por π vezes d, com o meu V em metros por minuto e o meu d em metros. A próxima adequação é colocar esse meu d aqui, meu diâmetro, em milímetros, que basta fazer a adequação, dividir por 1000. Ao dividir por 1000, esse 1000 vai para o numerador e a equação vai ficar da seguinte forma, que o meu n é igual a V vezes 1000 dividido por π vezes d. Bom, então o meu n vai estar em RPM, o meu V em metros por minuto e o meu diâmetro em milímetros. Então é bastante simples a demonstração dessa equação. Bom, aqui é a mesma equação, só que neste caso agora eu inverti, em vez de isolar a rotação, eu isolei a velocidade de corte. Apenas para mostrar para vocês que para uma mesma rotação, dependendo do meu diâmetro, eu vou ter velocidades de corte diferentes, porque são grandezas diretamente proporcionais. O que isso significa? Quanto maior meu diâmetro, maior vai ser a minha velocidade de corte. Tudo bem? Então, como isso vai funcionar na prática? Para diâmetros muito grandes, eu vou ter que reduzir a minha RPM para compensar o aumento do diâmetro e manter a minha VC no valor fixo. Porque fixada a minha peça, fixada o meu material da minha peça e fixada a operação, esse VC também vai ser fixo. Então, para fazer essa compensação de diâmetros maiores, eu tenho que usar rotações menores, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu tenho que balancear essa equação aqui para manter a minha VC constante. Então, vamos resolver esse exemplo aqui. Vamos supor que você é um torneiro mecânico e necessita desbastar uma peça utilizando uma ferramenta de aço rápido e você quer desbastar um tarugo, né, que é um cilindro de aço maciço, de material 1020, né? Então isso aqui é um aço de classificação 1020. E esse aço vai ter um diâmetro de 80 milímetros. Então a questão pede a rotação adequada para essa operação. Então vamos anotar aqui algumas palavras-chave. Eu quero desbastar, então a operação é um desbaste. A ferramenta é de aço rápido. A minha peça é um tarugo de aço 1020. Então, essa tabela aqui do exemplo, ela é dada por cada fabricante. Cada fabricante de ferramenta de corte, ele vai nos fornecer as velocidades adequadas para cada material usinado e para cada tipo de operação, se é um desbaste, se é um acabamento, se é um roscamento ou um recartilhamento. Bom, então vamos lá para o nosso caso. A primeira coisa que eu vou olhar é a ferramenta, que é de aço rápido. A segunda é material usinado, que é um aço 1020. Depois eu vou cruzar aqui com a operação, que é um desbaste. E vou obter que a minha velocidade de corte é em 25, lembrando a unidade, 25 metros por minuto. Então, fazendo essas adequações, eu vou trazer esses dados aqui para o meu exemplo, para poder resolver o meu problema.
Então vamos separar aqui os dados. Meu diâmetro é igual a 80 milímetros e o meu VC é igual a 25 metros por minuto, que eu peguei da tabela do fabricante. Então, aplicando aqui na fórmula, que está repetida aí para vocês, eu vou ter a seguinte equação: 25 vezes 1000 dividido por π vezes 80. Então, resolvendo essa equação aí, na calculadora, eu estou na mão, nós vamos ter um valor de rotação igual a 100 RPM. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só isso. Espero que tenham gostado. Abraço e até a próxima. Tchau.